Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ampare, e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente aqui conosco, trazendo a sua paz. Vamos, meus irmãos, fazer uma pequena oração antes de começarmos a nossa reflexão de hoje. Então, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer. Obrigado, Pai de infinito amor e bondade, obrigado, nosso Senhor Jesus, obrigado, Mãe Maria Santíssima, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor, para conosco. Somos gratos e pedimos, Senhor, que nos ampare e nos auxilie, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a reflexão de hoje é sobre o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ditada pelo Espírito da Verdade. Em nota, Kardec nos conta que essa instrução, transmitida por via mediúnica, resume, a uma só vez, o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra, e que por isso foi colocada como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, meus irmãos, vamos saber quem de fato é o Espírito da Verdade. Essa questão causa uma discussão muito grande no meio espírita, né? Quem é o Espírito da Verdade? Para alguns, o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Outros acreditam que seria o Espírito de João Batista. E tem os que acreditam que seria um grupo de espíritos superiores atuando sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec chamava esse espírito de espírito familiar, pois ele que anunciou a missão que Kardec tinha, que era a codificação da doutrina espírita. Um dia, Kardec perguntou a ele quem ele seria, qual era o seu nome? E ele respondeu para Kardec. Ele se chamaria, para Kardec, ele se chamaria a Verdade. Apesar de tantas discussões sobre quem seria o Espírito da Verdade, tudo indica que estaríamos falando de Jesus Cristo, pois ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos várias citações nas revistas espíritas também da época, né? Mas vamos ao texto da mensagem, então, né? O primeiro parágrafo do prefácio diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Nesse primeiro parágrafo, meus irmãos, quem são eles, né? E o próprio texto nos explica que as virtudes dos céus, ou seja, aquilo que constitui o exemplo de caráter, o que temos que imitar, representa um grande modelo de vida que a gente precisa imitar. Viver de acordo com essa moral, praticar as virtudes morais, ou seja, esses são os espíritos superiores, né? São espíritos disciplinados que aceitam e cumprem essa missão de levar esse pensamento moral e universal. A missão de levar a filosofia espírita tão bem construída por Kardec e pelos espíritos para todos, sem distinção, nenhuma distinção. Não há privilegiados, todos podem conhecer e viver esse pensamento. Os espíritos puros podem agir em todo o planeta, e não só numa região delimitada do planeta. O papel desses espíritos são semelhantes às estrelas cadentes que deixam um rastro, fazendo com que o caminho fique claro. E esse é o caminho que nós temos que seguir, meus irmãos. Devemos abrir nossos olhos para que a gente olhe este caminho, preste atenção neste caminho e siga este caminho. Tá bom, meus irmãos? Vamos então para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz o seguinte: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos
em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, este segundo parágrafo resume o caráter divino em que o Espírito de verdade mostra que são chegados os tempos, né? Deus chamou a atenção dos homens através dos fenômenos espíritos para que o espiritismo pudesse surgir na Terra. Ou seja, não foi iniciativa dos homens, foi de Deus e dos espíritos, né? Que teve que tiveram essas comunicações, né? Todas essas comunicações partiram, ou seja, do plano espiritual, né? Pela vontade de Deus. E o parágrafo começa dizendo: eu vos digo em verdade. Essa expressão era muito utilizada por Jesus Cristo. Isso faz-nos crer que o Espírito de verdade seja Ele, né? O Espiritismo vem restabelecer o verdadeiro sentido e compreensão sobre a vida do homem e sobre a vida espiritual do homem, que estava bastante deturpada, meus irmãos. As doutrinas religiosas e filosóficas do passado não compreendiam como se dá o processo evolutivo do espírito, né? E criaram doutrinas de céu, de inferno, porque elas não compreendiam ainda a vida após a morte, né? E por que o Espiritismo explica o verdadeiro sentido das palavras? Por quê? Para dissipar as trevas, para que a luz possa penetrar e para que você veja com clareza o caminho que devemos seguir. Por que ele confunde os orgulhosos? Para que aqueles que se achavam que detinham o conhecimento da verdade sobre a alma, sobre a vida futura, percebessem que estavam confundidos, né? Eles estavam errados. E por que glorificar os justos? Para que o justo seja tratado como deve ser. Por viver a lei de Deus sem ferir essas leis, né? Ele deve ser tratado de uma forma especial. Para mostrar ao homem que ser justo, cumprir os seus deveres, é um compromisso fundamental para que o indivíduo possa ter uma vida futura de felicidade. Tá bom, meus irmãos? Vamos então para o terceiro parágrafo, que diz o seguinte: as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. É uma metáfora, né? É uma metáfora que é um convite da vivência da moral, para que nós nos engajemos em viver a moral de Jesus. E a trombeta, nesse sentido, é um chamamento, né? E o convite que é? E o convite é para que todos os homens estão convidados para o cumprimento das leis divinas, né? Que sejamos, então, meus irmãos, devotos de Deus. E essa devoção se dá pelo cumprimento das suas leis, das leis divinas. Tá bom, meus irmãos? O quarto parágrafo diz o seguinte: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade que assina. Então, meus irmãos, o quarto parágrafo, né? Os Espíritos do Senhor, eles amam a todos os homens e nos alertam que não estamos sós. Eles estão junto de nós como missão e nos convidam a todos nós a viver este amor. Um amor desinteressado, um amor sem interesse algum, senão também praticar a caridade, né? Amar ao próximo, sim, e praticar a caridade. Pois só assim, meus irmãos, poderemos entrar no reino dos céus. Isso é o que diz, né, o Espírito da Verdade.
Ao viver essa moral espírita, nós estaremos construindo um mundo interior de felicidade, não somente para nós, mas como para todos, toda a humanidade. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe todos nós, que possamos ter uma noite de paz, possamos voltar aos nossos lares com alegria, com felicidade e irradiar estas bênçãos a todos os nossos irmãos, ok? Daqui a pouquinho teremos a aplicação, e logo em seguida, né, teremos a aplicação do passe. Cada um de vocês que possam mentalizar a figura de Jesus e que possam pedir a Ele, né, que os abençoe, que derrame sobre vocês a sua paz e do seu amor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe todos nós. Vamos então agradecer aqueles que se sentirem mais à vontade, fechem os olhos, né? Elevem seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a Mãe Maria Santíssima, essa mãe de amor e de caridade. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade aqui no Espaço Holístico Maria de Nazaré. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos aqui presentes. Abençoa também aqueles conectados via internet, que possam receber dessa luz, desse amor, dessa paz. Abençoa, Senhor, também os nossos familiares e que possamos, Senhor, ao voltarmos para os nossos lares, levar conosco essa energia de amor e de fé e irradiar a todos aqueles que fazem parte da nossa família, dos nossos amigos e irmãos que continuam, que estão conosco nesta jornada. Que assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos.